Obrigada, Marília, obrigada à nossa audiência. E agora eu vou receber aqui no nosso estúdio o coordenador de política, o Gabriel Bussi, e também a senadora Elisiane Gama, ela que é do Partido Social Democrático, o PSD, lá do Maranhão, para poder falar sobre o cenário da política nacional em 2026. Bom dia, Bus, bom dia, senadora. Agora, Metrópolis Entrevista dentro do Acorda. Bom dia, senadora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Gabriel. Estou aqui à sua disposição, à disposição da Marília. Senadora, a gente gostaria de começar falando, claro, sobre o caso Master, que é um caso que está bastante em evidência, muitos desdobramentos, e existe ali no Congresso uma certa ala que defende a abertura de uma CPI, outra ala que acha melhor deixar isso com a Polícia Federal e outra ala que, de fato, não quer falar sobre isso. Como que a senhora está vendo essa movimentação dentro do Congresso em relação ao caso Master? Porque a gente sabe que, apesar de não ter uma CPI, a CPMI do INSS está trabalhando nesse cenário do Banco Master, está investigando ali, fazendo algumas investigações. Também tem a CAI no Senado, né, a Comissão de Assuntos Econômicos, que criou um grupo de trabalho, e a CPI do crime, que também aborda alguns temas em relação a isso. A senhora acha que, por ter essas três frentes já trabalhando nesse caso, é desnecessário uma CPI, ou a senhora acha que seria necessário também trazer uma CPI sobre esse caso direto dentro do Congresso? Gabriel, antes de tudo, uma satisfação estar aqui com você, conversando no Metrópolis. De fato, você traz um tema que é muito pertinente, sobretudo quando a gente trata de CPI. CPI, regimentalmente, ela tem um objeto específico e um tempo, na verdade, para que possa ocorrer. Então, se você cria uma CPI que trata, por exemplo, dos crimes referentes a descontos associativos fraudulentos, que é o caso da CPI do INSS, não tem por que você fazer uma investigação de um outro objeto, especificamente, no caso aí, o caso Master. A mesma forma se enquadra também em relação às demais comissões. Então, se o Congresso Nacional tem disposição de fazer uma investigação, que se crie uma nova CPI. E não necessariamente tentar confundir e ampliar um objeto que, do ponto de vista regimental, você não pode, na verdade, ocorrer. Então, para mim, eu acho que a CPI do INSS está cumprindo o seu papel, está chegando agora, de fato, na finalização, precisa cumprir o objeto da sua investigação, que é o caso das fraudes que ocorreram no âmbito do INSS. E, em havendo tempo, abrir-se uma outra comissão, uma outra CPI, especificamente do caso Master. Agora, é muito bom a gente lembrar que nós estamos num ano eleitoral. O ano eleitoral ele é muito curto, os parlamentares, de uma forma geral, acabam, na verdade, estando nos seus estados. E há uma ausência muito grande da presença desses parlamentares pela intensidade do processo eleitoral. Agora, para você ter uma ideia, nós estamos numa semana, em semana semipresencial, o que deve ocorrer também nas próximas 2 semanas por conta da janela eleitoral e de uma necessidade desse debate nos estados em todo o Brasil. Então, a gente não pode confundir o objeto. Se tiver que abrir uma investigação que seja naturalmente em uma nova comissão. Perfeito, senadora. Eu queria tratar desse ponto específico que a senhora falou sobre o ano eleitoral. Porque tem a PEC da segurança que chegou no Senado, que tem que ser debatida agora, provavelmente vai à CCJ e depois ao plenário. Esse debate, a senhora acha que é possível concluir ainda no primeiro semestre? Ou, por causa desse calendário mais apertado, a senhora acha que o debate sobre a segurança pública no Senado, e especificamente dessa PEC, deve ficar para depois das eleições? Eu acho que fica para agora, eu acho que não fica para depois das eleições. É uma temática que o presidente Lula colocou como prioridade no seu governo. O próprio presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, eu vejo que há uma disposição dele de dar celeridade, de fato, a essa votação depois dos encaminhamentos já feitos pela Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é um tema pertinente para o Brasil. Há uma necessidade hoje premente de a gente fazer um combate de forma mais enérgica, sobretudo ao crime organizado. Então, eu acredito que a gente vai, na verdade, esgotar essa pauta agora, ainda antes do processo eleitoral, até porque há um interesse de todos os lados, na verdade, né? Como quando você faz qualquer pesquisa de opinião pública, aparece o caso da segurança pública como um dos elementos-chave e hoje uma aspiração da sociedade brasileira para você dar uma resposta, eu acredito que este projeto especificamente possa ser aprovado
pelo Senado Federal e, é claro, ir à sanção presidencial. Perfeito. Senadora, a senhora também mencionou a CPMI do INSS, que a senhora acha que está cumprindo seu objetivo e que encerra agora, né? Daqui pouco mais de 10 dias, menos até, porque vai provavelmente encerrar no dia 26, já que dia 28 é um sábado. A senhora acha que existe espaço para prorrogação? Existe um mandato de segurança que foi feito ao Supremo? O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não sinalizou nenhum adiamento, né, nenhuma extensão dessa comissão. E eu queria ouvir da senhora, que faz parte dessa comissão, que está ali trabalhando junto com outros parlamentares dentro da comissão, qual é a sua avaliação sobre esse cenário aí de indefinição sobre se acaba semana que vem ou se vai ser prorrogado? Eu acredito, Gabriel, que a CPMI do INSS está cumprindo e cumprirá o seu papel até o próximo dia 28. O presidente Lula teve uma responsabilidade muito grande com essa temática, não é? Ao encaminhar para os órgãos de investigação todas as denúncias que chegaram no âmbito do governo federal, ele afastou ministro, ele retirou, por exemplo, afastou o presidente do INSS, secretários estratégicos, fez auditoria no âmbito da CGU, algo que, por exemplo, não ocorreu, inclusive, no governo anterior. Então, todos os inquéritos que ocorrem hoje no âmbito da Polícia Federal, não é? Do Supremo Tribunal Federal, a ação, por exemplo, da PGR, todos os órgãos, na verdade, de investigação têm trabalhado com muita celeridade essa investigação. Eu acho que a CPMI, ela cumpriu o seu papel no próximo dia 28, aí você coloca muito bem, no próximo dia 26, eu acredito que a gente, até lá, poderá aprovar o relatório que será apresentado, não sei se haverá um relatório paralelo, há, inclusive, possibilidade de apresentar um relatório paralelo, mas eu acredito que a gente cumpriu o papel, como a gente já colocou, é um ano extremamente complicado. Às vezes há um espaço muito grande, inclusive, de aproveitamento para se sair do foco da CPMI e, ao mesmo tempo, também partidarizar o debate, criar uma ação sem parcialidade, ou melhor, com parcialidade, sem imparcialidade. Isso, de fato, é muito sério e muito grave. Inclusive, uma denúncia que a gente tem feito com muita frequência no âmbito da comissão. A gente tem feito uma defesa de uma investigação ampla, dentro do objeto, mas, infelizmente, alguns outros parlamentares tentam criar apenas um lado, apenas uma vertente da investigação, o que é muito ruim, porque você acaba não ampliando de fato e aí aprofundando naquilo que está no escopo da CPMI. Mas eu acredito que o prazo que foi estabelecido até o dia 28 é um prazo razoável e a gente estará concluindo, se Deus quiser, a comissão até esse prazo. Senadora, a senhora abordou justamente a possibilidade de um relatório paralelo. A senhora faz parte da base do governo, importante para quem está nos assistindo também entender. E o relator, de fato, faz parte ali do grupo da oposição. E há ainda uma dúvida sobre o diálogo dele em relação à base do governo, justamente para construir um relatório de consenso. O relator já procurou os senhores que são da base para abordar a questão do relatório? Como é que está esse debate? E se não procurou, se de fato está sendo feita uma construção de um relatório paralelo para ser apresentado ali até dia 26? Nós estamos construindo um relatório paralelo, isso é um fato, né? Até porque a gente não sabe ainda o que é que vem neste relatório. Se este relatório não for um relatório condizente com todo o conjunto probatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nós apresentaremos um relatório paralelo e vamos trabalhar para aprovar esse relatório paralelo. Mas não é esse o nosso objetivo, não é isso que a gente quer, né? Mas nem sempre o que acontece é o que a gente quer, o que é necessário, o que é preciso. Eu espero que não seja necessário a gente aprovar um relatório paralelo, mas vai depender exatamente do que vai constar neste relatório que será apresentado pelo relator da comissão. Então, a gente vai aguardar, já está havendo tratativas, inclusive, para ele, para que haja, na verdade, esse cuidado da parte dele, para não extrapolar e, ao mesmo tempo, não ferir princípios constitucionais que são fundamentais, não é? Que é, na verdade, não sair do escopo da comissão, fazer a investigação como tem que ser, ter uma postura realmente imparcial, concluir no relatório todo o conjunto probatório que nós construímos, porque o relatório ele é construído pela mão do relator, mas é um resultado de todo um trabalho feito pelo conjunto da CPI, pelos parlamentares da CPI. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se ele não respeitar esses critérios, não nos restará outra alternativa a não ser protocolar um relatório paralelo. Mas, honestamente, eu espero que isso não ocorra. Perfeito.
Senadora, a senhora foi relatora da CPMI do 8 de janeiro e agora existe uma reclamação ali da cúpula da CPMI e do INSS em relação às decisões do ministro André Mendonça por causa dos habeas corpus que tem concedido, desobrigando ali alguns depoimentos e também em relação à própria decisões que o ministro tem tomado. Eu queria perguntar sobre esse ponto, como que a senhora avalia essa questão das decisões do ministro André Mendonça em relação à CPMI e também, claro, a sua avaliação sobre a decisão mais recente, que é a de ontem, que o ministro mandou retirar todo o material ali que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro por causa de não ter sido feito um filtro pela Polícia Federal quando enviou os arquivos e ter muito conteúdo ali que era de caráter pessoal do banqueiro. Exato. Eu acho que, primeiramente, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu sou uma defensora muito transparente de a CPI ter autonomia, de a CPI poder, de fato, usar os seus instrumentos para fazer o aprofundamento da investigação. Eu já participei de várias, na verdade, das últimas principais CPIs do Congresso Nacional. Dos últimos 15 anos eu participei do Congresso Nacional. E eu vejo o quanto é importante uma comissão e, ao mesmo tempo, também o quanto é importante a gente utilizar todas as prerrogativas regimentais para fazer valer esse instrumento, que é muito importante. Nós fizemos isso na CPI do 8 de janeiro. Todo o conjunto probatório do nosso relatório substanciou, trouxe subsídio, na verdade, às ações da Polícia Federal, às ações do Ministério Público Federal, portanto da PGR, e também do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os inquéritos que estão rodando, os mandados de busca e apreensão, as prisões que foram efetuadas, uma boa parte delas vieram, na verdade, subsidiadas pelo relatório do 8 de janeiro, não é que é onde realmente eu fui relator. Então, eu acho que todos esses instrumentos, de fato, precisam buscar. O Supremo Tribunal Federal tem um papel muito importante em fazer valer a Constituição Federal e não extrapolar, e não exorbitar. Isso é fundamental para a garantia, por exemplo, da ampla defesa, que é um princípio constitucional. Agora, a gente não pode, na verdade, buscar e ter instrumentos para emperrar o processo de investigação. No caso específico dessa, do André Mendonça, da decisão de ontem, eu ainda não li, mas pelo menos de forma muito ampla do que eu tenho acompanhado nos meios de comunicação, é que a preocupação dele está especificamente com as ações ou com as informações de cunho privado, que precisam ser resguardadas, né? A gente viu que no caso, inclusive, da noiva do banqueiro Vorcaro, acabou tendo uma exposição de fato muito grande. O pai dela chegou, inclusive, a se manifestar por questões de foro íntimo, algo absolutamente privado que acabou sendo de conhecimento público e que essa privacidade da família, do casal, de quem quer que seja, tem que ser assegurada. Isso está claro na Constituição Federal. E, às vezes, você tem que tomar uma decisão exatamente para impedir que isso ocorra. Agora, eu acho que a decisão ela tem que ser apresentada, tem que ser feito o filtro, mas não tem que haver prejuízo para o cunho da investigação e, portanto, para o conjunto de informações. Então, é isso que, de fato, precisa ser assegurado. Eu acho que se é uma decisão que contempla o filtro para prevenir a questão pessoal, não é, tanto do Vorcaro quanto da noiva ou da esposa, isso realmente tem que ser assegurado. Mas, às vezes, a conversa entre os dois que traz, por exemplo, conteúdo importante para a investigação. De repente, alguém diz, olha, eu estive com fulano, com Beltrano, eu participei de uma reunião X. Isso não é foro íntimo do ponto de vista da investigação, não é? Isso realmente precisa ser assegurado para que os integrantes da comissão possam ter acesso. Mas uma coisa é clara, uma CPI precisa ter autonomia, uma CPI precisa, de fato, ter a sua investigação, mas uma CPI tem que respeitar a Constituição Federal sob pena de sofrer algum tipo de revés e, portanto, uma decisão do próprio Supremo. Perfeito, senadora. Eu queria abordar também questão eleitoral. A senhora é da base do presidente Lula e também evangélica. Então, é uma base bastante sensível ao presidente Lula, porque é uma base difícil de conseguir votos ali. Em 2022 houve uma votação de cerca de 30% desse grupo, mas, obviamente, numa eleição tão polarizada como a gente está vendo nas pesquisas, vai ser importante conquistar esse grupo. E teve um episódio em fevereiro em relação a acadêmicos de Niterói, a escola de samba, que fez ali uma apologia a famílias em conserva, e isso gerou um certo ruído com a base do presidente, com a própria base evangélica. Como que a senhora está vendo esse movimento do PT, do próprio presidente Lula, em relação aos evangélicos, e como trabalhar para conquistar esse público que, majoritariamente, hoje não está na base do governo?
Gabriel, primeiramente eu acho que a escola ela foi muito infeliz ao criar aquela ala. Eu acho que foi algo pejorativo, algo muito ruim contra a essência da família brasileira e a família evangélica. E é bom lembrar que a defesa da família não é uma defesa apenas do público evangélico brasileiro. É a defesa do público evangélico, é a defesa do público católico em uma população brasileira onde cerca de 90% da sociedade brasileira é uma sociedade cristã, dividida basicamente entre católicos e evangélicos. Então, é uma decisão que vai totalmente na contramão e fere esse princípio, que é um princípio defendido por todos nós. Inclusive, me manifestei claramente sobre isso. Agora, é bom lembrar, como disse o próprio presidente Lula, não foi ele que criou as alas. Ele não é carnavalesco da escola de samba, ele foi homenageado pela escola de samba. Então, não houve, por parte do presidente, nenhuma ingerência para que houvesse qualquer tipo de manifestação ou não manifestação deste cunho. Então, não houve presença e nenhuma participação nele. Outra coisa que é muito importante, e você fala muito bem, a gente ainda tem, eu acho que isso já mudou muito, né? Mas o ex-presidente Bolsonaro acabou muito instrumentalizando, por exemplo, a fé no Brasil. Ele usou muito, de uma forma, inclusive, muito ruim, para o que diz a essência do Evangelho de Cristo, os evangélicos no Brasil. E isso acabou criando uma cisão dentro da igreja e na sociedade brasileira como um todo, onde houve, inclusive, várias discussões, famílias, inclusive, discutindo por conta disso. Eu acho que isso está, de forma muito paulatina, sendo mudado. Eu acho que há hoje um sentimento de que você pode votar em quem quer que seja. Gabriel, por exemplo, a minha família. Eu tenho várias pessoas da minha família que votaram em algum tempo no ex-presidente Bolsonaro. Nem por isso eu criei com elas um atrito, ou uma briga, ou uma confusão. Ao contrário, eu respeitei a decisão, muito embora sendo muito contrário a esta posição deste voto. Então, eu acho que isso é a democracia brasileira. Você pode não concordar, mas você tem que fazer a defesa, de fato, para que as pessoas tenham o direito de se manifestar e de se votar em quem quer que seja. Então, de fato, esse é um problema que a gente ainda enfrenta no campo progressista brasileiro, mas é algo que tem avançado muito. O presidente Lula tem feito acenos muito importantes, agora, mais recentemente, tornou a música gospel brasileira como integrante, na verdade, de todo o conjunto imaterial nacional. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, ele acabou de sancionar, inclusive, uma lei da minha autoria que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais, que é uma prática da juventude evangélica brasileira. Foi o presidente Lula, por exemplo, que sancionou a Marcha para Jesus. Foi o presidente Lula que sancionou o Dia do Pastor no Brasil, o Dia do Evangélico no Brasil. Então, assim, passou pela mão do presidente Lula toda uma defesa, na verdade, da comunidade evangélica. Agora, eu preciso admitir uma coisa. Eu acho que o campo da esquerda no Brasil precisa se comunicar melhor com os evangélicos. Eu acho que essa comunicação tem melhorado, mas ainda não está à altura do que deva ser de fato, para que nós possamos evitar ruídos, evitar fake news e, naturalmente, ter uma comunicação fluida, conversar de forma muito equilibrada com este segmento. Senadora, eu tenho uma última pergunta, que é em relação ao Maranhão. A senhora é pré-candidata, inclusive já teve a bênção do presidente Lula recentemente, como a senadora dele. E eu queria perguntar sobre essa eleição, que está bastante dividida no Estado, e juntar essa pergunta às críticas que têm sido feitas ao ministro Flávio Dino, de uma possível interferência estadual ali, até em questões políticas. Como que a senhora vê essa crítica? E também como que a senhora vê esse cenário complexo no Maranhão, com tantos pré-candidatos da própria base? Tem até o ministro do Esporte, André Fufuca, que também ali é um nome que também vai disputar algum cargo pelo Maranhão, e que também disputa esse espólio ali de apoio do presidente Lula. Na verdade, Gabriel, o Maranhão de fato está assim. Poderá ter tudo menos tédio. Eu acho que vai ser uma campanha muito intensa nesta eleição. Eu quero começar dizendo para você sobre o Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, né? Elegeu o atual governador do estado do Maranhão e foi decisivo para a minha eleição como senadora, para a eleição do vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, foi decisivo para a eleição do senador o Everton Rocha, né? Então, ele foi vital como governador naquele momento. Na medida em que ele volta para a toga, como foi lá atrás,
ele cortou qualquer tipo de debate político. Eu te digo isso porque eu sempre tive uma amizade próxima com o Flávio Dino, né? E ele, como ministro da Justiça, inclusive, estava atuando na política, inclusive participou comigo naquele momento da minha filiação no PSD, ainda como ministro da Justiça. Saiu desse debate, todo o debate do Flávio Dino é um debate voltado para a justiça brasileira. Ele saiu do debate político. Eu acho que se alguém usa o nome do Flávio Dino, é para tentar mostrar força. Mas não há uma prova cabal de que, olha, eu conversei com o Flávio Dino, está aqui, eu disse isso, aquilo outro. Não existe isso. Alguém que tenta, na verdade, se colocar como amigo do Flávio Dino ou que converse com o Flávio Dino sobre política. Mas não há nenhum elemento materializado que isso tenha ocorrido. Então as pessoas usam o nome dele para se prevalecer ou contar vantagem. Esta é a realidade. Esta é a grande realidade, né? Então, isso realmente não ocorre. Agora, hoje é um cenário realmente dividido no Maranhão. O governador tomou uma decisão de lançar o sobrinho candidato a governador, lançou, inclusive, no último sábado. Hoje tem o Felipe Camarão, que é pré-candidato também a governador, e tem o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que é do meu partido e, portanto, é um projeto nosso do PSD. A candidatura dele a governador ao lado de mais 8 candidaturas fortes no Brasil, não é? Inclusive aqui em Brasília, em Pernambuco, né? E vários outros estados brasileiros com candidaturas fortes, competitivas para ganhar a eleição. E no Maranhão, o Braide faz parte dessa nossa prioridade para se eleger governador do estado do Maranhão, bem pontuado, faz um governo em São Luís extraordinário, o mais bem avaliado do Brasil é o prefeito de São Luís, não é? Tem uma aceitação popular de mais de 90%. O pior cenário de pesquisa dele, ele tem 40 pontos das eleições, então chega a 50, é a média de avaliação. Então eu acredito que ele, em sendo candidato, porque ele ainda nem disse que é candidato, né? Ele em sendo candidato, eu acho que é favorito de forma muito intensa para ganhar a eleição no Maranhão. E a gente tem, é claro, como você coloca muito bem, apoio do presidente Lula. O presidente Lula hoje tem uma aceitação muito grande no Maranhão. Na última eleição, ele tirou 74% das intenções de voto. Eu acho que deve ampliar essa votação no estado do Maranhão, o estado do Maranhão que sempre teve muito carinho pelo presidente, e é muito natural que isso, mais uma vez, se repita nessa eleição. Perfeito, senadora. Eu agradeço a sua presença aqui, por responder todas as perguntas e por esclarecer todos os fatos. Muito obrigada. E agora devolvo para você.